Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aqui do nosso vlog jurídico, canal do O Advogado de Família. Meu nome é Daniel Pacheco, para quem não me conhece, está chegando por aqui agora. Sejam muito bem-vindos, inclusive a esse formato de vídeo aqui, tá pessoal? O que eu estou fazendo aqui agora? Bom, quem é do Sul conhece, chimarrãozinho. E por que eu estou fazendo chimarrão enquanto eu converso com vocês? Porque, meus amigos, é assim que está sendo ultimamente, graças a Deus, muito trabalho. Venho dizendo isso para vocês aqui no nosso canal, mas também havia lhes prometido, digamos assim, que não iria deixar de fazer, né, um conteúdo, de passar por aqui para atualizar vocês sobre alguns casos que nós vemos atuando aí, casos interessantes, casos de repercussão, e é isso que eu vou fazer aqui agora. Então, na verdade, meus amigos, quero mais tratar aqui com vocês sobre um apanhado de situações, um apanhado de questões que vem ocorrendo aí. Essa semana recebi, na verdade, no final da semana passada, recebi o contato de um cliente de São Paulo, através aqui do YouTube. Isso é muito legal, muito gratificante, significa inclusive que a nossa atuação vem sendo reconhecida. Obviamente não é a primeira vez, a gente atende o Brasil inteiro e muitos clientes vêm através do próprio YouTube, aqui onde vocês nos assistem. E isso é muito bacana porque, obviamente, vocês já vêm sabendo aquilo que eu faço, sabendo como eu faço e quais os tipos de problemas que eu trabalho, que eu atuo. Então, isso dá, evidentemente, digamos assim, um filtro, né? Se faz um filtro natural, principalmente para o cliente saber com quem que ele vai falar, como é que são os tipos de casos que nós atendemos aqui no escritório. Então, isso é bastante legal. E o caso que eu quero comentar com vocês, meus amigos, é um caso muito complexo. Muito complexo. Talvez o caso de maior complexidade, falando em termos de divórcio, que eu já atuei nos últimos anos, tá? Por que eu digo isso para vocês? Por quê? Primeiramente, não é um caso convencional, onde o cliente me procura para dar início ao processo ou à sua defesa. Inclusive, nesse caso, o cliente é réu. Ele é réu em um processo de divórcio. Então já começa por aí. O processo já existe há pouco mais de um ano e meio quase. E é um processo, meus amigos, que envolve ali um divórcio conturbadíssimo, com pedido de, só para vocês terem uma ideia, desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas em nome do réu, que é o nosso cliente. Envolve ali uma condenação, meus amigos, em alimentos, ou seja, para pagamento de pensão, que esse cliente já foi condenado a pagar de maneira provisória, em mais de 40 mil reais é o valor dessa pensão. Então ele já está condenado a pagar só de pensão mais de 40 mil reais. E isso já tem mais de um ano. Então ele vem aí tentando, entre aspas, reverter essa situação, né? Então ele já tinha o advogado dele em atuação. Já tem um advogado dele em atuação. E aqui é onde eu quero justamente chegar no ponto da conversa com vocês, tá? Então, só para realmente, vamos lá, terminar de contextualizar a história. Um empresário muito bem sucedido, trabalhou a vida inteira, construiu o patrimônio. E, meus amigos, vamos falar a verdade. Como é que é a realidade do empresário brasileiro, empresário médio brasileiro? É uma realidade muito sofrida. Tá? Não vamos romantizar aqui como é que é a vida do empresário. É uma vida de glamour, o empresário é o malvadão, o capitalista, aquele que explora a atividade econômica, explora, né, a mão de obra dos outros. Meu amigo, o empresário é aquele, tá, que está lá na ponta, batalhando, fazendo de tudo para não deixar a empresa quebrar. Porque tem várias famílias que dependem daquilo de forma direta ou até mesmo indireta. Então, o que acontece? Evidentemente que no meio do caminho, no meio desse relacionamento todo aí, com mais de 30 anos, vamos dizer assim, houve ali a abertura de vários outros CNPJs, houve ali a abertura e criação de outras empresas, fechamento dessas empresas, criação de empresas em nome da própria esposa, e realmente, esse nosso cliente, esse empresário, conseguiu, entre aspas, aqui, para aquilo que a gente valoriza como status, né, como meio de sucesso, entre aspas, chegar lá. Né? Teve uma vida consideravelmente confortável, realmente chegou lá, por assim dizer, né? Conseguiu se estabelecer, criou patrimônio, mas veio ao divórcio, chegou o dia do divórcio. E agora eu quero contar para vocês a importância de contar com um advogado especialista, que é o que ele não estava tendo, e é por isso que ele veio me procurar. Chimarrão aqui, padrão, hein? Então, meus amigos, retomando aqui a nossa conversa, o que eu queria trazer hoje em tom até mais reflexivo sobre esse caso é o seguinte. Esse cliente confiou no advogado da empresa dele.
Um advogado que já acompanha ele há mais de 30 anos, desde o início da jornada dele como empresário. Desde que ele abriu sua primeira empresa, seu primeiro CNPJ, esse advogado estava lá. Só que agora que ele construiu patrimônio, viveu 20, 30 anos casado, teve filhos e está passando talvez por um momento mais difícil da vida dele. O mais difícil da vida dele não é aquele onde ele tinha que lidar com fornecedor, com funcionário, com mão de obra, com matéria-prima. Não. Seguramente um dos momentos mais difíceis que tira a paz de todo ser humano, de todo homem, de toda mulher é o divórcio. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Por mais forte que a pessoa pareça, por mais digamos assim, seguro de si, e até em alguns casos assim, por mais que a pessoa pareça assim, ser um narcisista, que não se importa com nada nem com ninguém, um divórcio pode sim trazer sequelas permanentes para o nosso psicológico. Digo isso com propriedade de quem lida com casos de divórcio a todo tempo. Só que o que ele fez, esse empresário fez, como a maioria dos demais empresários fazem, como eu já conheço vários que já fizeram isso, procuram para lidar num caso de divórcio, com vasta complexidade, com ampla complexidade, como eu acabei de trazer para vocês, o advogado que já conhece a família, já conhece ele. E, obviamente, o cliente acredita que por ele conhecê-los, vai ser mais fácil, está na mão do profissional correto. Mas, meus amigos, nada disso. Nada disso. Bom, pelo menos nos casos em que eu já acompanhei, e especialmente nesse que eu vos falo, posso lhes dizer com segurança, a pior burrada que você, empresário, pode fazer na hora do seu divórcio, ou ainda do seu planejamento sucessório, questões sucessórias, é querer acreditar que o seu contador ou que o seu advogado, que lida com questões societárias puras, contratos, revisão bancária, dívidas, execução, vai saber lidar com um divórcio envolvendo guerra patrimonial, guerra psicológica, pensão em alto valor e por aí vai. Dito e feito, né? Da análise desse processo, eu tive certeza disso, dessa teoria que eu já carrego comigo, que na verdade vem se comprovando a cada vez mais. E o resumo da ópera, como eu digo, é o seguinte, meus amigos. Nós temos aqui um pouco mais de um ano, esse cliente já tem uma condenação em aberto a pagar de alimentos mais de R$500 mil. O advogado dele até agora não havia conseguido minimamente frear essa execução. O advogado da parte autora, em que pese ainda, né, a gente notar ali pelas manifestações, pelas palavras, só para vocês terem uma ideia, petição inicial do caso, 250 folhas. Então só dessas questões, desses pontos, a gente notar uma certa falta de técnica, uma certa falta de noção mesmo do que está se falando, ele conseguiu, ainda assim, convencer o juiz a condenar esse cliente a pagar R$43 mil de alimentos provisórios. 20 mil para os filhos e 23 mil para a mulher, salvo engano. Então veja só a situação que se encontra esse cliente hoje. Um ex-empresário, porque não há mais empresa, não há mais ativo, né, com um passivo elevadíssimo, ou seja, dívida acumulando, dívida acumulando. Resumo, eles têm patrimônio a ser partilhável, tem sim um bom patrimônio, um patrimônio elevado, constituído de casa, outros imóveis, apartamentos, alguns veículos, mas a discussão da esposa ainda fica em torno da suposta ocultação patrimonial. Ela diz que o autor teria outras fontes de rendimentos não declaradas e que utilizou as empresas como intermediárias dele, como laranjas, para movimentações bancárias, escusas, enfim. E aí que ele ostenta uma vida com um padrão elevado, muito diferente daquele que ele declara oficialmente. E com base nisso, nesses indícios, ela conseguiu uma liminar, condenando ele a pagar R$43 mil. O que o advogado dele não fez e não iria fazer até ele chegar aqui e me consultar, entrar com uma revisão de alimentos. Aliás, o advogado dele chegou a entrar com uma revisão de alimentos depois de eu falar para ele, para o cliente, que essa seria um dos caminhos viáveis. Fez isso de forma impensada, sem estratégia, e que não possibilitou ele, por exemplo, a conseguir uma liminar, né, para já frear aquilo. Então agora a gente vai lidar nesse caso como, de fato, uma gestão de riscos, né, onde é que nós conseguimos diminuir os danos para chegar, de fato, na partilha dos bens e transformar isso em ativos, em dinheiro líquido. E aí deixar muito claro que, inclusive, essa esposa que tem aí para ela alimentos já definidos, mais de R$20 mil, não faz jus a isso, não teria porquê disso. Afinal de contas, trata-se de alguém com um elevado padrão financeiro, né? Trata-se de uma milionária, o patrimônio dela é milionário. Ah, mas está imóvel, é um patrimônio que não está liquidado. Pois bem, muito por conta dela, porque ela não quer liquidar o patrimônio. Então, veja só que onde entra a especialidade do advogado de família é na nuance, é nos detalhes
O advogado empresarial ele não vai vir com esses detalhes, com essa sutileza de informar isso ao juiz, de conseguir contextualizar e trazer isso de forma até mesmo estratégica, de trazer o emocional de forma estratégica para dentro do processo e utilizar das ferramentas adequadas. Não, o advogado que fica a vida inteira lidando com contratos, com questões burocráticas, ele é um profissional, muitas vezes, burocrático, que não consegue ter esse jogo de cintura, digamos assim, e entender que no direito das famílias, a banda não toca igual. No direito sucessório, no direito societário, no direito tributário. A legalidade estrita, né, aqui dá espaço ao mundo dos fatos, a realidade, a primazia da realidade. Então, se o teu cliente, de fato, goza de uma vida de luxo, ostenta um padrão elevado, mas no imposto de renda dele declara como isento, meu amigo, pouco importa se tu vai juntar o imposto de renda do cara e dizer que ele não tem renda. Porque está na cara, salta aos olhos de qualquer um que vê, que isso é uma grande mentira. Então, mesmo que seja uma verdade, como é o nosso caso, que nós acabamos de assumi-lo, mesmo que isso seja uma verdade, foi uma verdade mal colocada por muito tempo, mal falada, ou ainda uma verdade nebulosa, onde o advogado tentava ainda assim esconder as provas. Porque a gente parte de um princípio que quem não deve, não teme, sabe? Essa história, esse ditado popular, no direito das famílias também pode ser entendido, ou ainda no mundo jurídico, isso também tem um certo fator de influência para o juiz. Ora, se o empresário está dizendo que não oculta patrimônio, que não tem fontes diversas de renda, que essa vida que ele ostenta não é originada por valores externos aos declarados por ele, então que ele venha aqui e me mostre que de fato a renda dele decorre de X lugar e que essa é a fonte de renda dele. E que se ele consegue ainda assim viajar para Miami, Nova York, Maldivas e Paris 3 vezes por ano, ele é mágico então. Ou ele tem um novo relacionamento e a esposa pode proporcionar, ou ele ganha de presente. Enfim, explique ao juiz. Explique de forma categórica, de forma transparente, de forma estratégica, estruturada no processo. Mas não explique tentando ocultar mais nada. Porque se a acusação contra você é de ocultação, você não pode ir ao processo ocultando informações e achar que o juiz é bobo, achar que o Ministério Público é besta. Porque, meus amigos, num caso de grande repercussão, cidade do interior, vara única, empresa grande, o dono da empresa grande, o ex-empresário daquela região está sendo demandado. A receita para o fracasso é certa. O homem já sai como o malvado da história. Antes de começar o processo, o homem já é visto como o malvadão da história. E eu não estou aqui vitimizando ninguém, pagando de coitadinho. Eu estou aqui te trazendo realidade. Eu advogo para homens e advogo para as mulheres. Não tenho distinção nenhuma, acho péssimo advogados que fazem isso de o advogar para homem é ruim, advogar para mulher é isso, é vítima. Não. Aqui, o meu inimigo em comum com você que me assiste é a injustiça. Onde estiver problema, eu vou estar do teu lado. Seja você homem, mulher, binário, não binário, transgênero, o que for. Sendo sujeito de direitos e deveres, você conta com a minha defesa. Técnica e estratégica. Agora não dá para você não levar isso em conta. A gente tem que saber que isso existe. Não para se vitimizar, não para chorar nos cantos, mas para pensar de forma estratégica. Então, meus amigos, para não prolongar muito aqui a prosa, vamos dizer que hoje eu estou muito gaúcho, né? Prolongar a prosa aqui com vocês, o resumo da ópera é esse. Agora assumimos um caso já em andamento avançado, estágio avançado de andamento, onde a defesa foi inócua até o momento, foi muito insuficiente, muito precária, e vamos tentar reverter esse quadro de alguma maneira, de forma técnica, trazer esse feito à ordem, digamos assim, sentar com o juiz, pegar um avião aqui, sair, ir lá para o interior do estado, que eu não vou dizer o nome, sentar com o juiz e dizer, olha, excelência, até agora, infelizmente, o meu cliente esteve desguarnecido da sua defesa, tecnicamente, e isso, evidentemente, que não posso usar como uma desculpa formal, uma desculpa jurídica, uma desculpa emocional, uma desculpa moral, né? Uma estratégia. E dizer, olha, excelência, a gente não tem, em momento algum, intuito de esconder, de entre aspas, trapacear ninguém, a realidade é essa, nós estamos juntando tudo que foi requerido no processo, está aqui, livro aberto, se quiser fazer perícia, faça, mas nós precisamos colocar um ponto final nessa história imediatamente, sob pena de colocar na prisão por alimentos uma pessoa que já gerou mais de 100 empregos diretos na cidade. E isso é algo que a gente não pode esperar. Certo, meus amigos? Enfim, hoje o papo foi esse, um pouco mais aberto, mais amplo, mais reflexivo, sobre um caso muito complexo que vocês ainda vão ouvir falar aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, deixem os comentários, não esqueçam, inscrevam-se aqui, compartilhem, me digam se vocês estão gostando desse novo formato de vídeo. Inclusive, é proposital, tá? Ele está aqui na vertical, não está na horizontal, porque eu sei que na maioria dos casos vocês estão me assistindo pelo celular, isso facilita até mesmo a forma como vocês me enxergam aqui.
comentários, dúvidas, querem marcar sua consultoria comigo, querem tirar a sua dúvida jurídica do seu caso concreto, estou à disposição, link aqui no próprio YouTube, cai direto no nosso site, lá tem um botãozinho no WhatsApp, pode entrar em contato direto para fazer essa chamada aqui. Será um prazer estar do teu lado, de forma estratégica, de forma bem pensada e de preferência, meus amigos, antes do processo já estar num avançado estágio de problemas, digamos assim. Mas se tiver, eu adoro também assumir esse tipo de bronca. Então, contem comigo sempre que for preciso. Forte abraço e até o próximo vídeo.